Gatas, estamos aqui com mais um podcast 40 mais Andrômeda. Hoje com uma 32. Gente, eu não sei, era 40 a mais, Brasil. O negócio tá baixando, só que a régua delas está aumentando. Esse é o problema. Atriz socióloga Aline Jones, com o maior prazer. Seja muito bem-vinda, gata. Muito obrigada pelo convite, obrigada para quem tá em casa, que vai escutar um pouquinho dessas loucuras dessas duas mulheres aqui. Uma loira real, né, bem? Como vocês estão vendo, desculpa. E outra paraguaia, também que disfarça bem. Só vai dar coisas boas, gente. Vamos lá, conte-me tudo, não esconda nada. Sabe aquele momento da nossa vida profissional que a gente fala, deixa eu parar, deixa eu refazer tudo. Ontem eu tava fazendo umas fotos com o Fábio Aldi, que é um artista, fotógrafo maravilhoso. E eu tava olhando e eu falei, eu preciso que a gente mostre a minha essência. Eu sempre fui muito montada por conta das personagens. Então hoje você olha, é a Aline ruiva por causa disso, tudo uma montação. Eu preciso fazer uma foto, um retrato, que o produtor de elenco e o diretor falem, essa é a Aline Jones. Tá aqui a essência dela. Tá aqui, não é nenhuma personagem, é isso que essa atriz pode me oferecer. Numa foto eu consegui ver as contradições, a complexidade desse ser para que eu possa falar, essa é a protagonista da minha próxima série. É isso que eu preciso. Então eu tô num processo de, apesar de pro mundo eu tá muito mais às vezes como CEO do Sexy Canvas ou trabalhando nesse novo mundo que é o infoproduto e lançamentos, eu internamente tô me reposicionando para que a Aline possa voltar a se colocar artisticamente, só que agora num outro lugar. Já não é mais a Aline de 20 e poucos anos falando, me chamem pra trabalhar. Não. Essa é a minha história. Essas foram as minhas escolhas artísticas. E agora eu tô me colocando dessa maneira. Eu já não sou mais uma menina. Eu sou uma mulher. Então, eu espero trabalhar com você, com fulano, com ciclano. Eu quero estar entre os diretores. Eu quero estar... eu não quero mais estar nessa coisa de aspirante a lugares. Eu quero poder estar discutindo com as diretoras no audiovisual, estar dentro desses lugares. Então eu também estou num processo de me... como fala assim, arrumar a casa, sabe, por dentro. Eu não sei se... Não, eu acho que faz total sentido, principalmente na fase que você tá, que é dos 30... Então, você está começando a se achar em lugares que você se sente de fato confortável, onde aquilo vai trazer prazer, onde aquilo faz sentido para você, onde eu me vejo fazendo isso e sinto orgulho de fazer isso. Porque antes dos 30 a gente tá naquela correria, a gente precisa ganhar dinheiro, precisa pagar conta, precisa ver uma caralhada de coisa, a gente não consegue. Tem até uma coisa que falam que até os 30 você é levado pela vida. Depois dos 30, você começa a levar a vida. Então, realmente, eu sinto assim que eu tava no mar, eu tava pegando qualquer onda que passava, eu pegava. Vamos isso, fiz de tudo, conheci um monte de gente, fiz umas loucuras. Aí chega uma hora que você fala assim, agora não dá pra eu pegar qualquer onda. Agora eu quero pegar umas ondas grandes. Então, essa eu não quero, essa não, essa vale a pena. Bora dar uma remadinha pra hora que encaixar, tu tá no lugar certo, na hora certa, sentindo que tu vai realmente aproveitar aquela onda até o final, sabe? Então eu sinto que eu tô nesse momento que eu tô com a minha prancha, falando, não, essa não, aquela ali vale a pena. E agora eu tô remando. É a fase dos 30. Sim. Exatamente isso. E a hora que você chega nos 35, então você fala assim, opa, agora eu fico mais seletiva. Aumenta um pouquinho mais a régua. Sim. Eu tenho ótimo. Eu também tenho uma coisa, que era o que a gente tava falando antes, que sou filha de Ançã. E eu gosto de justiça. E o mundo é muito injusto, principalmente para nós mulheres. Eu acho que eu
tenho uma ira. E eu tenho uma coisa que eu sempre falo que a minha personagem principal... Assim, principal não, que eu aspiro, né? É a infiltrada. A espiã russa infiltrada. Eu gosto também de alçar lugares de poderes predominantemente masculinos pra implodir a parada por dentro. Eu tenho uma parada um pouco... Um yang forte. Eu acho que parte também das coisas que eu tô buscando pra minha vida, principalmente profissional, é eu conseguir dialogar com lugares, ao invés de ficar batendo de frente, é como que eu desvio, entro dentro... Estratégica, exatamente. Então eu acho que também é uma linha... Quando eu penso na Aline do futuro, de 35, 40 anos, eu me vejo ocupando espaços de poder porque eu fui... Estratégica. Exato. Você se vê mãe? Não. É louco isso, né? Pra quem trabalha muito, quem gosta muito do que faz. A gente não se vê mãe. Eu não sou muito materna. É isso que essa coisa de cuidar, de ter paciência, não é muito a minha parada. Não... Eu tenho mais dificuldade, eu sou mais narcisista, então pra mim é difícil dividir o protagonismo da minha vida com uma criança, sabe? Que eu sou muito ensimesmada também. Mas não é que eu não queira ser mãe. Mas eu sinto que nesse momento não passa nada por mim de... Ai, meu Deus, talvez passe, porque eu fiz um documentário sobre parto natural. Uma amiga minha, eu tomo ayahuasca, e uma amiga minha teve um parto natural em casa, tomando uns fiozinhos de ayahuasca. E foi a coisa mais incrível que eu vivi na minha vida. Ver um nascimento de uma vida. Não é louco? É lindo demais, é tipo uma coisa que eu falo, nossa, que experiência humana. Se tem alguma coisa que deve valer a pena, é tu ver um ser crescendo na tua barriga, tu falando, eu sou capaz de gerar vida, e tu abrir as pernas e aquela criança sair dali e tu fala, olha o meu poder. É surreal. Essa é a palavra. É surreal. É uma coisa que você fala assim, não é possível que você tá crescendo. E olha que eu sou super racional. Eu sou uma mulher racional. Eu tô em yang altíssimo. Muito. A minha vida inteira eu trabalhei com homem. Então, pra eu ter um feminino, eu tô trabalhando agora esse feminino. Esse sagrado feminino. Porque a gente Estamos na luta, né, do yin. A gente vai conseguir ser doce. Gente, é uma loira paraguaia com uma loira original. De dar bom isso, Brasil. Mamãe é só segura que a gente precisa conectar com o feminino. Meu pai celestial, que dificuldade. Gente do céu. Mas quando tu tava grávida, tu também tava com yang forte ou tu Tava. Porque eu tive uma não aceitação. Ai, sim, isso é horrível também. Horrível, mas é o que é? Porque eu acho também que a gente cai, como mulheres muito fortes, muito yang, a gente também é vítima... Eu ia falar que isso é vítima desse sistema patriarcal, mas é também vítima de um viés feminista, de força disso, de aquilo que não é sobre isso. Eu até postei esses dias. Peraí. Não é ceder, não é... ser doce, eu não sei se agora era isso. Ser doce não é submissão. Não. Então, assim, a gente tá no nosso processo que nem sempre se eu quero ser mãe, eu quero ser cuidada também, eu preciso aceitar que pode ser um estado incrível também. Tu não precisa estar sempre cuidando, sempre resolvendo, sempre... Não, isso também é uma prisão, né? E é cansativo. Vamos combinar que é muito cansativo. Pra quem exerce todos os dias isso... de uma certa forma, em algum lugar da sua vida, em algum pedacinho da sua vida, você tem que exercer isso. É cansativo pra cacete. Você tem que toda hora dar conta do negócio e tem que perguntar o que ela acha, ela sabe, ela resolve, só ela faz melhor. Porra! É colocar muita carga numa pessoa. É muita carga. Então a gente tem uma história parecida, que eu também fui criada
pelos meus avós. Minha mãe engravidou com 19, então 20, casou, aquela merda. Óbvio, né? Vai dar bom? Não, né? Não. Óbvio que não. Aí fomos morar com os meus avós maternos. Lógico, criado com vó, só quem foi criado com vó sabe. É um outro amor, é uma outra afetividade, é um outro olhar que nenhuma mãe substitui. Eu fui criada com a minha avó e falo, gente, não tem amor mais lindo, mais sublime, mais dócil, mais caloroso do que o amor de uma avó. Porque ela te... Tu chamava eles de vô e vó? Ou de mãe e pai? Não, eu chamava de vô e vó. Ah, tá. Mas tinha a figura da minha mãe, mas trabalhava, estudava, fazia faculdade. Então, via pouquíssimo. E meu convívio era com a minha avó e com meus avós, né? Com meu avô. Então, ele me levava pro balé, ele me levava pra escola. Então, ela já estava com o almoço pronto. Então, me dava banho. Então, essa relação toda dessa fase, né, de vida até 7 anos, 10 anos... É uma fase que você está muito conectada com quem te dá afeto. Então, às vezes não é ser sobre mãe. Eu acho que é ser sobre ter afetividade. Sim, sim. Essa coisa de afetividade, às vezes você vai ter de outras pessoas. Uma mãe trabalha, você vai ter de uma cuidadora. Sim. E não adianta, é uma coisa que não volta. Eu demorei muito para aceitar isso. Assim, que eu olhava para minha mãe e não tinha o mesmo amor que eu tinha pela minha avó. E você se culpa, porque você fala, como que eu posso não amar, né, a mulher que é minha mãe? Meu, porque você não ama. E tá tudo certo. Eu tive essa sensação com a minha mãe biológica, que foi um dia muito difícil, porque ela não nos criou e a gente não teve contato durante muito tempo. E logo, assim, depois dos meus 25, que eu consegui me aproximar dela. E teve uma vez que a gente tava só eu e ela jantando. E é só eu e a minha irmã Flora, né, que não fomos criadas por ela. E ela falou, minha irmã Flora super revoltada, super magoada com várias coisas desse reencontro. E eu de boa, sempre fazendo a diplomata, nesse lugar meu de, tá tudo bem, doçura. E a minha mãe biológica falou, eu prefiro o ódio... Ela não falou com essas palavras, mas foi como me bateu. Eu prefiro a ira e o ódio da tua irmã do que a tua indiferença. Mas a indiferença mata mesmo. Ela falou, porque a tua irmã ainda luta com relação ao amor, à rejeição e ao abandono. Você, algum mecanismo de defesa aconteceu que você falou, eu não preciso de você. Eu não, e é isso que eu percebo, que é também a minha questão com rejeição e abandono, que em algum momento muito pequena, a Aline bebê, que eu digo a Aline nenê, ela falou, a minha mãe biológica tá me abandonando e eu preciso dar conta disso. E o que eu fiz foi, eu não preciso dela. Tem gente que me cuida, tem gente que me ama, e toda a minha vida passou a ter esse padrão de comportamento. Se eu percebo notas de rejeição ou de tu não me amar, eu falo, mas quem tu é, Andrômeda? Bem na boa. Eu crio um mecanismo para não me afetar pela tua rejeição ou pelo teu não amor. E isso é uma coisa que me afeta muito. E eu acho que, quando a gente falou do seu filho, eu torço para que meus filhos, se eu tiver, eles sejam legais comigo, porque eu falo, como eu vou lidar talvez com um filho problemático, com a vontade de falar, vai embora, meu Deus, se não gostou, sei lá, qualquer coisa de como é o meu padrão de comportamento emocional. Então me dá medo também ser mãe, porque eu acho que talvez por isso que também eu não deixo essas questões me atravessarem agora, porque eu acho que eu sou muito nova ainda, eu tenho muita coisa pra fazer da minha vida. Eu vou tirar o DIU com 35 e aí lá eu vou decidir o que eu faço. Cláudia Raia tá aí pra aumentar os nossos padrões biológicos, obrigada. Não, maravilhosa, Cláudia Raia, maravilhosa. E ainda tem mulher que é tão pequena, que se dá o trabalho de encher o saco dessa mulher que está gerando uma vida
julgando, porque quem é ela primeiro pra julgar? Mentira, tem gente falando mal? Muito! Eu não tô acompanhando essa temática. Nossa, eu comprei várias brigas aí. Mas o que o povo fala? Tá velha demais pra ser mãe? É isso? Velha demais pra ser mãe, ela não tem consciência, que ela pode, tipo, não vai ver o filho crescer. Está muito mais para ser avó do que para mãe. Cruel, cruel. Ai, gente, que preguiça. Mas muitas. Sabe o que eu acho? Eu acho que a maioria das pessoas que dedicam discurso de ódio, elas têm alguma questão, elas abdicaram de alguma coisa. Sabe, pessoas que às vezes, essa coisa da liberdade do indivíduo do outro, isso me irrita tanto. Meu amor, se tu te resolveu, ou tu teve filho com 20, 21, se a tua vida aconteceu de um jeito que talvez não fosse o que tu esperava, faz uma terapia, lida com essa frustração. Até no SUS tem terapeuta, tá? Então não é desculpa, porque só a classe A tem direito a fazer uma terapia. Não, gata, no SUS você tem. Então vamos acordar, porque não é sobre isso. E aí tu fala assim, cara, tu tem que te tratar, dá teu jeito, porque assim, o que tu vai fazer é guardar toda essa mágoa pra vocerar, pra vomitar quando tu vê alguém tendo a liberdade que tu não teve. Quando tu vê alguém tendo escolhas e fazendo escolhas que tu queria ter tido, mas agora tu não tem coragem de dizer que tu não teve, ou que tu não teve coragem de fazer certas escolhas, e aí o que tu faz? Tu guarda toda essa nhaca ruim e vomita lá naqueles comentários e dá um jeito de olhar pra vida do outro, pras escolhas do outro e dar uma julgada. E isso é uma coisa que me incomoda muito. É uma parada que eu acho que eu também tenho uma julgadora muito forte dentro de mim. E eu acabo, às vezes, me preocupando muito com a opinião dos outros. O que os outros vão pensar, o que os outros... Até nesse lugar de relacionamento de... Ai, mas a Aline... Ai, coitada da Aline, nossa, tudo que ela vive... Ai, será que é difícil? Ou... É um lugar que eu odeio ser vítima. Eu me incomodo com... Não, é horrível ser vítima. Maria do Bairro, jamais. Pelo amor de Deus. Então, não cabe. É, a mesma coisa que... Claro que durante a minha terapia eu fui entendendo também que eu preciso acolher as minhas dores e os momentos que eu fui vítima e que somos vítimas em muitas situações. Mas esse olhar do outro que julga e fala, olha ali, não. Eu tô cada vez tentando mais me descolar dessa importância que eu dou porque o outro pensa. Você dá essa importância, jura? Eu dou. Como figura pública que eu sempre fui, o olhar do outro sempre foi algo que permeou um pouco as minhas decisões e o meu comportamento. Porque, querendo ou não, eu fui atriz a minha vida inteira, escolhi fazer faculdade de teatro, me destaquei na região Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então eu fui um expoente da minha geração como atriz, alguém que foi para eixo Rio-São Paulo, que conquistou prêmio em Gramado, série na HBO. Então eu fui galgando lugares. Então eu sempre tive dentro vamos botar assim, do Instagram, que na época não era Instagram, eu sempre tive um status de alguém que as pessoas acompanham e falam, nossa, ela tá dando certo, nossa, ela tá conseguindo o sonho dela. Então eu sempre tentei me moldar e sempre quando alguém falava assim, mas também ela é a Barbie, né? Eu gorda aqui não vou conseguir nada. Ou, mas sempre tive também discursos de ódio, ou qualquer comentário que talvez a Cláudia Raia tenha olhado e tenha ficado magoada, sabe? Eu vivi um pouco isso, e ainda vivo, né? Namorar o André também é um lugar de, tá bom, olha ali, casou com um velho rico, tá? Era tudo que ela queria. Esses lugares, assim, que eu respiro fundo, aí eu tento dormir e falar, isso é meu, isso é do outro, isso não tem a ver comigo, eu sei da minha vida, eu sei das minhas escolhas, eu sei o que eu sinto aqui dentro. Então, mas é um trabalho. E você sabe quem você é. Principalmente. Aí, ponto. Sim. Então, do outro, as outras coisas, literalmente, fica pro outro. Mas assim, quando a gente sabe quem a gente é,
É o tal do F bem grandão. Bem grandão. Mas eu confesso que eu tô numa crise de identidade. Está? Tô. Porque eu não sei se tem a ver com os 30 e poucos anos, mas a vida nos últimos 3 anos se abriu pra muitas possibilidades, onde eu vi que eu sou muito boa em muitas outras coisas para além de ser atriz, diretora e socióloga. E aí, estão se abrindo possibilidades de eu ganhar muito dinheiro em outras frentes, que eu sou boa, porque dirigir espetáculos é como dirigir uma empresa com 40 pessoas. Ser atriz e também socióloga me dá uma visão macro do mundo e de gestão de pessoas. Gestão de pessoas, exatamente, Que certíssimo. é o meu diferencial e é o que tem feito alguns castelinhos que eu tô construindo. E aí eu sinto que é aquela coisa da maturidade que fala assim, vou fazer o que eu gosto e passar um pouco de perrengue, ou a vida tá me mostrando que eu tenho capacidade de ganhar muito dinheiro em outras coisas. Ganhar muito dinheiro em outras coisas, primeiro. Então, tu acha isso? Pode ser, eu acho. Acho. Filha, sofrer no tanque, chorar na piscina, é melhor chorar na piscina. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, amor. Sim. Pelo amor de Deus. Menos ruga. Sim. Que aí... Até terapia, cara. Terapia é uma coisa que quando... Cara, é caro. Um cara bom? Sim, eu tenho uma terapeuta maravilhosa. Ela tem um preço ok, razoável, mas ainda assim, tipo, quando tu vê no final do mês, tu fala, pra eu ter uma vida feliz, o personal trainer vale a pena. A minha aula de inglês vale a pena. Agora eu tô realizando o sonho de andar a cavalo, que era um medo que eu tinha. Hipismo. Ai, querida! E tá querendo pensar, vou ser atriz ou vou ganhar dinheiro? Vai ganhar dinheiro, louca! Exato. Passa eu muito vou por te isso. falar uma outra coisa. Não dá para envelhecer sem dinheiro. A mulher é impossível. Vão me massacrar. Não tenha dúvida. Eu tô até esperando. Tem aqueles bordões, não tem mulher feia, tem mulher pobre. É real. Sim, eu entendo. Não, você não entende. Não, calma. Não, querida, com a sua pele, você não entende. Não, você não. Que esse cabelo, que esse loiro maravilhoso. Você não entende, amor. Não. Sim. Porque a mulher tem vários ciclos. Tem um ciclo que, assim, o colágeno não cai. Ele evapora. É surreal. Juro. Mas a gente vive uma sociedade de ódio à juventude. E nós, mulheres, estamos à frente disso também, né? Que é nós, enquanto objetos de desejo, a gente tem que ralar pra conseguir ficar jovem eternamente. Então, como é que Nem tô falando do ficar jovem, hein? Nós estamos falando de colágeno, que colágeno é toda a parte. Colágeno a gente tem no corpo inteiro. A gente não tem só no rosto. A gente tem no braço, a gente tem na perna. Então nós vamos ficar com aquela perna caída? Com aquele tchauzinho desgracento? Com aquela polengueira aqui? Não dá. Desculpa, nenhuma mulher quer ficar. Então, o colágeno é o corpo inteiro. O povo associa muito colágeno ao rosto. Não. É o colágeno inteiro. É o colágeno até íntimo. Até ela cai. Olha que ingratidão. Gente, Deus não foi generoso. Você me desculpa, eu posso entender qualquer outra coisa. Mas quando o fator é mulher, ele não foi muito generoso, gente. Sim. Depois a gente entra no outro ciclo, que é a menopausa. Você começa a não fabricar mais hormônios. Você surta, imagina uma pessoa sem testosterona. É cama. Aí muitas vezes a gente fala assim, nossa, olha como ela é preguiçosa, né? Épocas passadas, eu lembro que meu avô falava pra minha avó, olha que louco. Olha como ela tá preguiçosa. Só quer dormir. Com certeza ela não tinha acesso, nem se falava em reposição hormonal. E ela passava pelo ciclo da menopausa com a testosterona baixíssima. Você acha que vai conseguir levantar da cama? Não vai.
E eu acho que com o aumento da expectativa de vida, que a gente antes morria com 50, depois morria com 60, agora a gente tá morrendo com 80, 90, tem gente chegando a 100. E eu acho que a gente tá se ajustando também com a ciência e com as possibilidades da medicina, de entender como a gente pode ir prolongando a vida adulta ativa. A vida, esse lugar que tu falar assim, como que eu vou entendendo esse corpo, que ele vai envelhecer, que tu respirou, tu já começa a morrer, tudo vai morrendo, né? Então, esse momento que como que eu vou lidar para que esse corpo dure na sua melhor performance? Exatamente, na sua melhor performance. Não é vaidade, não é sobre vaidade. Sim, eu acho que a gente cruza ali. A hormonal é cara. Sim. Eu acho que a gente cruza hoje, a gente tá vivendo essa transição, que é se libertar de certos entendimentos e certos padrões de juventude. E eu acho que todas nós vamos viver relações, por exemplo, eu vivi relações com o Botox, porque eu fiz um espetáculo que se chamava Barbie Fuck Forever, que foi a minha maneira de expressar a minha relação com o padrão de beleza que uma atriz... Alto. E uma atriz, desde os 7, 8 anos de idade, que começou a fazer publicidade com 10, 11 anos, que ia fazer testes, e alguém falava, o nariz dela não é bom. Ai, aparelho, bochechuda, é meio gordinha. Eu escutava isso com 10, 11 anos, da indústria da publicidade. Então isso me afetou fora muito. Do padrão. Então isso me afetou muito. Isso que é loira natural, hein, gata? Sim, mas no sul, pinga, 2, 3 já são loiras, né, também. Quando eu me mudei pro Rio de Janeiro, que eu falei, gente, eu sou linda! Agora eu entendi! Que nem tu em Dubai, pela tua amiga. Tu vai até a Poli Marinho, que eu tava te contando, que ela falou, cara, eu sou preta, gorda, e eu fui transar em Nova York, porque falaram, puta que pariu, olha essa gostosa do Brooklyn. E ela falou... Aí eu precisei mudar de cultura, mudar de país para conseguir ver o valor... Me ver e ver o valor que eu tinha. Eu passei um pouco por isso, saindo do Rio Grande do Sul, onde todo mundo era igual a mim, em algum aspecto, e me mudando pro Rio de Janeiro falando, cheguei. Entendi. Entendi porque a Xuxa fez sucesso nessa cidade. Então, agora eu entendi. Então, nesse sentido, o que eu tava falando? Eu tava falando de dinheiro de envelhecer. E que eu acho que nesse processo desse Você fez espetáculo... um espetáculo Botox. Eu consegui entender um pouco melhor os limites pra mim do que eu percebia que era imposto pela sociedade, do tipo, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, e do que eram escolhas reais de mulheres. A gente tinha 2 atrizes e bailarinas, a Didi Pedoni e a Fernanda Carvalho Leite, que elas me ajudaram muito nesse processo, porque elas eram mulheres mais velhas. Eu tava com 21, 22 na época, e elas falaram, não, eu quero ter o direito de fazer meu Botox, porque isso é uma escolha que eu estou fazendo, eu não estou sendo imposta pela sociedade, é uma escolha que eu estou fazendo. E acho que esse entendimento de escolha é de cada mulher, de entender quando que tu te sente obrigada a fazer algo, porque disseram que tu tem que fazer, senão tu vai ser excluída do padrão, e quando tu fala, não, realmente, eu movimento muito a minha testa, eu já tô ficando marcada, e tudo bem de tanto em tanto tempo eu fazer um Botox pra... uma vez eu fiz... Amenizar. Eu fiz Botox uma vez, até, eu tava no meio de um teste. E eu fiz teste pra personagem, aí depois eu fiz Botox. E aí o médico, eu sempre fiz na testa. E ele fez 2 pontos aqui que eu nunca tinha feito. E eu não reconheci o meu sorriso, porque quando eu sorria, o meu olho não movimentava e não fazia esse pé de galinha aqui. E eu tive uma noite. Você sorri muito. Sim, eu sorri com tudo. E aqui eu perdi ali algo que pra mim, como atriz, eu não podia perder. Que tinha uma identidade ali. E aí eu falei, já entendi. Não, isso não. Mesmo que eu fique com o pé de galinha mais, que ele apareça, é sobre isso. Isso é mais, essa identidade, isso que eu vejo quando eu sorrio, me interessam como atriz pro meu trabalho de expressão, de emoção.
Agora, na testa, não me incomodo. De vez em quando eu vou fazer sim. Acho que esse poder de escolha, de discernimento, de autocrítica com relação ao mundo e a gente, essa liberdade que a gente tá conquistando aos poucos. Que é entender até onde a sociedade te empurra pra ficar jovem e parecer jovem, e até onde tu pode usar a medicina, a estética a teu favor. Pra que tu chegue a essa expectativa de vida que é 80, 90 anos, se sentindo linda, se sentindo ativa, se sentindo desejada. Que eu acho que são coisas que a gente nunca fala, né? Sexo com 60, 70, 80 anos. As pessoas têm direito de transar, gente. Pelo amor de Deus, não é? E muito! Não é pouco. Quando vem de previdência privada que mostra aquele vovô e aquela vovó de cabelo branco. Horrível. Que tu fala, gente, vô e vó não é mais assim. Eu não quero ser uma vô e vó assim. Ai, estou fazendo bolos para os meus... Eu quero fazer um bolo, terminar de fazer o bolo e se eu quiser transar, eu quero transar. E se eu quiser ir pra Disney, na montanha-russa... Se não quiser fazer bolo, tá tudo bem também. Exato. Esse conceito de velhice já acabou. Não, que eu achei ótimo. Eu achei uma mulher, que eu falo, ela tem 80 anos. Eu olhei, o cabelão branco, todo arrepiado, um óculos enorme, preto, puta colarzão. Eu falei, gente, é essa a mulher pra eu poder abrir esse podcast. Cacei essa mulher, pensa. Loucamente. Né, Maria Lúcia? Me deu trabalho. Aí depois eu entendi. Aí ela tem 80 anos. Pensa numa mulher... Não, depois eu vou te mostrar ela no Instagram. Fala perfeita. Trabalhou na Globo, fez Jornal Nacional, dá uma olhada, e fez Band. Foi mandada embora com 46 anos da Band, porque falaram, você está muito velha para ser repórter. Para ser jornalista. Aí, no outro, ela se sabotou. Ela descobriu com 79, que ela tinha a síndrome do sabotador. Então, em nenhum lugar ela ia ficar. Mas uma mulher que agora fez uma transição de carreira com 79 anos. Caraca. E agora ela vai fazer 81. Então agora ela está palestrando e agora ela está na internet. Maravilhosa. Fala sério. Cara, eu conheci a minha avó biológica, que ela fez 81 anos. Eu a conheci assim, uma vez, e ela falou, meu sonho é andar de balão na Capadócia. Eu falei, vamos? Ela falou, sério? Eu queria passar meu aniversário de 81 anos lá. Eu falei, vamos. Eu vou com você. Foram 10 dias onde eu tive uma conexão com essa minha avó. E ela era ativa de um jeito que eu chegava no hotel e falava assim, vó, não aguento ela. Vamos, levanta, que eu quero conhecer Istambul. Falava, vó, mas a gente fez uma viagem, assim, pelo amor de Deus. Ela, não, Aline, não vim aqui pra ficar no quarto de hotel. E falava, gente, 81 anos. Ela é o meu exemplo de vida. De pensar numa mudança de carreira com 80 anos. 79. Fala sério. Porque agora eu quero ser palestrante. Eu tenho coisas pra dizer. E eu quero que as pessoas escutem a minha história. Você não viu os looks. Maravilhosa. Olha que você... Ela postou uma hora e falei assim, gente, já tá uma roqueira. De calça de couro, com um cintão, colarzão e uma jaquetona. Filho, cadê a moto? Eu falei pra ela, cadê a moto? Eu tava na Argentina, eu tenho uma Kombi, né? Eu sou metade chique, metade hippie. Aí eu fico nesse flerte entre gosto de luxo, mas também gosto de pegar minha Kombi e viajar a América Latina dentro. Tava na Argentina, cruzei com uma Kombi amarela. Os irmãos conhecem essa mulher. 70 e poucos anos também. Ela, com a Kombizinha amarela dela, viajando há mais de 40 anos. Ela e a Kombi dela, uma argentina. Falei, eu nem me lembro o nome dela, mas foi chocante conversar com ela e falar, como assim? E ela falou, chega um momento da vida, Aline, que ou tu faz a tua própria história ou os outros fazem a história por ti. Então, e eu até, depois disso... No máximo. É incrível, porque depois disso eu falei... A gente fala muito no cinema
de a jornada do herói, né? A jornada da heroína, que a gente pode dizer que é essa pessoa que tá no lugar comum, tem um chamado pra aventura, um momento onde a vida fala, vem, aí tu tem desafios, tu encontra mentores no meio do caminho. Quase que todos os filmes, eles passam pela jornada do herói. E eu falo, depois que eu conheci essa mulher, que todas as mulheres deviam olhar para essa jornada e ver como é a vida delas a partir dessa jornada. Porque essa é a jornada que a gente usa para escrever roteiros de filmes. É a história que a gente conta, a história do protagonista, que é tipo o Neo da Matrix, que tava ali, sem nada pra fazer, de repente ele ouve um chamado, ele descobre a Matrix, ele encontra o Morfeu, que é um mentor, que dá a pílula azul ou a vermelha, ele faz uma escolha, vive um monte de aventura, um monte de desafios, pra de repente ter esse final que você fala, a ressurreição, né, do tipo, vivi todos esses desafios e agora eu vou contar a minha história, que é o caso da tua primeira convidada. Se todos nós tivéssemos a oportunidade de contar a nossa história, não, eu tenho uma vidinha, me casei, me separei. Não. Cara, não. Olha pra tua história como se tu fosse a protagonista de um filme. Olha pra tua história como se tu passasse por uma jornada, como se a gente passa num filme, como a gente vê num filme a jornada de um protagonista. Quando tu começar a ver que sim, tu teve mentores, sim, tu teve muitos desafios, você fez uma escolha, no meio do caminho, você sabe o momento que você ia resvalar e você falou, não, os meus valores são esses, é isso que eu quero. E aí tu vai vendo que tu chegou num lugar que vale a pena contar essa história, que vale a pena as pessoas olharem pra tua história e falar, Andrômeda, eu me orgulho do que tu viveu, é incrível a tua história, vamos fazer um filme? Porque a tua vida é cheia de coisas incríveis que podem inspirar as próximas. E eu acho que é isso que a gente tá precisando mais. Eu acho que vou um pouquinho além. Eu acho que, em primeiro lugar, essa mulher precisa ter um pouco mais de empatia pela outra. Sim. A gente não tem empatia. A mulher concorre o tempo inteiro. Então, se ela concorre o tempo inteiro, ela não quer a história dela. Ela quer a história da outra. Isso me incomoda profundamente. Então, quando ela quer a história da outra, ela não vai ser protagonista de nada. Porque ela tá preocupada com a história da outra. Porque a outra, seja ela do Instagram, seja da vizinha, seja uma amiga muito fodida que ela acha muito foda, não é sobre a outra. Assim, a outra você vai acolher, mas eu não posso querer a outra. Eu já sofri bastante desse mal e às vezes eu sofro, sabia? Jura? Sim. Muito desse processo de crise de identidade foi esse lugar de eu ficar... Como eu tenho essa coisa de me amem, me amem, me amem. Eu preciso ser amada, não quero ser abandonada e rejeitada de jeito nenhum. Às vezes eu tenho um pouco mais de dificuldade de me posicionar, porque me posicionar significa que algumas pessoas vão concordar e outras não vão. E que tá tudo bem. Tá tudo a bem. Minha vida é a minha vida. Tem gente que vai me amar e tem gente que vai me odiar. E eu não posso fazer nada em relação a isso. Só que eu preciso ficar dizendo isso pra minha criança, que morre de medo de ser não amada. E aí eu passei a minha vida toda... Ai, então ela quer uma Aline mais assim. Mas então ele quer uma Aline mais... E aí eu fui tentando Cadê a Aline? Cadê a Aline? Exato. Então a minha crise de identidade hoje, esse é o ponto neural dela, que é... Eu fico olhando pra vida de mulheres. Eu ficava, né? Que eu tô agora já no meio desse processo. E eu queria ser aquilo. E eu perdia tanto tempo nesse lugar que é tipo, tá, mas e você? O que te torna única? Porque essas mulheres, elas só são referência pra você porque elas são únicas. Mas todas nós somos únicas. Todas. O ser humano é único. Sim. O meu DNA não vai bater com o seu.
Então acabou, nós somos únicos. Não dá pra querer o outro. Investe em você. Eu acho que é o melhor investimento. Não tem como investir no outro. Sim. Não tem, eu vou investir expectativa, eu vou investir sonhos e depois eu vou receber frustrações, decepções. Por quê? Porque eu não sou o outro. E eu acho que quem tá em casa deve ficar se perguntando, tá, mas como é que eu faço isso? Eu tô aqui presa nessa samsara que é olhar a vida delas e querer a vida delas, invejar a vida delas. E eu não sei como eu encontro o meu lugar, eu não sei o que me torna única, eu não sei o que eu tenho que me torna protagonista desse filme que vocês estão falando. É a crise que você tá vivendo. Você tem que passar por essa crise. Autoconhecimento. No momento que você faz uma constelação familiar e descobre uma porrada de coisa horrível da tua família, de gerações, de coisas que tu tá carregando. E aí Uma ancestralidade que vai até, E aí... Uma apometria chega a 7 gerações. Você acessa 7 gerações. O povo nem tem noção do que nós estamos falando. Ayahuasca, Theta Healing, hipnoterapia, terapia comportamental, Barra de Axis. Tem milhões de Hoje coisas. tem muita coisa. E tudo isso não é um cursinho que não... Não, toda vez que tu opta por fazer alguma dessas coisas, você tá optando por te conhecer. E tenho certeza que tu vai entrar numa parada dessas e tu vai sair com alguma informação sobre você que vai te tornar única. Porque o dia que eu tava no Ibirapuera, olhei, se vocês fizerem constelação familiar, vocês vão entender. Olhei para as minhas gerações passadas de mulheres e falei: todas vocês abandonaram os homens, fizeram suas histórias, mas não foi por uma linha saudável. Minha avó, minha mãe biológica, minha bisa, todas elas falaram, foda-se, né? E nunca mais conseguiram construir um relacionamento. E eu vi que eu estava no mesmo lugar. Que eu tinha um padrão de comportamento que honrava a história das mulheres da minha família. Que na primeira briga, tem! Na segunda briga, tem! Eu quero ir embora, vou embora. E aí eu parei e pensei, tá, mas... eu quero construir uma relação. Eu olho pro meu coração e falo, eu quero. Sim. Ninguém nasceu pra ser Pra ficar sozinha. Ninguém. E aí eu precisei olhar pra essas gerações passadas e falar... Até a da Kombi, bem. Exato. Até ela. Vai ter as questões dela. Vai dar uma paradinha e vai dar um... vai dar uma namoradinha. Vai dar uma sacudida naquela Kombi. Vai dar uma sacudida na Kombi. Sim. É impossível, desculpa, é impossível. Exato. Conviver com a solitude, excelente. Esse é o melhor remédio. Eu particularmente acho. Você com você mesmo... assim, ser a sua melhor companhia é muito libertador. Isso que é maturidade, né? Aí você entende que você não precisa de ninguém. Alguém está na sua vida para agregar alguma coisa. Então, entrou para somar. E esse somar pode multiplicar. Sim. Ele não vai subtrair. Ele não vai subtrair teu tempo, ele não vai subtrair o seu espaço. Sim. Ele não vai subtrair o seu mau humor, sim, a sua irritabilidade, porque o homem enche o saco, desculpa. Tem hora que você fala assim, puta que pariu, gente. Pelo amor de Deus, dá pra se virar sozinho 1 minuto, que seja? Dá pra não pedir minha opinião 24 horas? Porque eu não tô afim de dar opinião 24 horas. Nenhuma mulher está, gente, dá pra vocês entenderem isso, homens queridos, de plantão. A gente não tá 24 horas querendo dar. A gente quer ficar quieta. E tá tudo bem. Não é sobre você. É sobre... nós queremos estar com a gente. E respeite isso. Isso que você falou do relacionamento ideal. É cada um na sua casa. Se Perfeito. Encontrando e se amando. E escolhendo estar juntos. Quando escolhem estar juntos. É algo sedutor. Porque realmente a rotina do dia a dia... não é sedutor, minha filha. É sobrevivente. É diferente. Sim. Ele vai sobreviver. É uma relação... seu amor vai sobreviver. Sim. Porque Ele quando nunca vai mistura acabar. muito, não é bom. Não dá, Cata, não dá. Cada um vê uma criação e outra coisa, uma hora você quer fazer A, outro quer fazer B, você cede o A, aí daqui a pouco você não vai tá acumulando. Você deu A. Aí vai falar assim, ai, nossa, mas você sempre cedeu A.
Você estava me enganando? Não, Bia, eu tava sendo educada. Sim. Pra gente não ter problema, pra gente não ter conflito, pra gente não brigar, pra relação ser saudável, alguém tem que ceder. Sim. Eu acho que por isso que falam que no início das nossas relações a gente não pode inventar uma versão que não existe, né? Impossível. Eu comecei a namorar e falei, olha, eu saio, eu gosto de festa, eu gosto de dançar, não gosto de dizer a hora que vou voltar. E é sobre isso. Ou a gente vai levar... Manda real. Essa vai ser a nossa relação, porque eu não gosto de dar satisfação. Uma amiga minha, logo no início da relação, ela falou, Aline, não manda fotinho de onde tu tá, ou manda localização, que isso no início parece fofo. Tipo, olha onde eu tô, tá todo mundo assim. Isso vira controle depois. Então, assim, não... E não dá pra dar ré, viu? Esse não dá pra dar ré. O foguete até dá. Agora, esse daí não dá pra dar ré. Mandou uma fotinho, mandou uma localização, pro resto da tua vida, tu vai ter que mandar a foto de onde tu tá, dizer com quem que tu tá, que horas que tu vai voltar. Isso não é saudável. Saudável, exatamente. Então já saiba quem você é, pra poder dar pro outro o que você é. E nada como autoconhecimento. Nada como eu lá no Ibirapuera olhando pras gerações passadas e falando, eu honro a história de vocês. Mas termina aqui, bem. Mas termina aqui. Eu sou a Aline Jones, eu tô no mundo e eu tenho um comportamento. E neste momento eu quero construir uma relação. E vou construir do meu jeito. Se der certo, se não der, não sei. Mas eu agora não quero repetir um padrão de comportamento. E logo disso eu já sei um pouco sobre... como é a Aline. Aí eu já falo, sou filha de Iansã, justiça. Aí aos poucos tu vai entendendo os meus lugares. É trovoada também, né? Você sabe que a gente é muito trovoada. O que é a trovoada? Trovoada, minha filha, é o... Pá! É o levantar a mesa. Entendi. O que é isso? Uma trovoada, né? Quem olha e fala assim, olha que louca, Jesus Cristo. Que trovoada que é essa? Aí eu grito. Pá! Eu grito, eu faço, eu preciso expressar minha raiva, eu acho que é uma raiva... Não, excelente. Eu acho que isso é excelente. A gente tem que expressar mesmo, porque essa história do povo que guarda, é o povo que eu falo sempre. Boi manso é que derruba o curral, viu? Não é a gente que grita que vai derrubar o curral. Não é. É aquele ficar quietinho, que vai engolindo, que vai engolindo, que vai engolindo. Aí quando vê, te solta tanto que você fala, oi? Onde estava tudo isso? Pera um pouquinho, nós paramos em 2008? A pessoa resgata 2008. Aquela briga assim, tu tá em 2023, a pessoa resgata uma coisa que aconteceu em 2008, tu fala, meu Deus! Mas eu tava nesse episódio? Não, você não lembra? Que horror, eu odeio. Eu tenho uma memória muito ruim, isso me ajuda a namorar. Eu nem lembro, eu fiz. Se eu não lembro, eu não fiz. Eu não fiz. Não, e desculpa então, gente. Sim. Tem um filme, Rio do Desejo, do Sérgio Machado. Ele foi o mesmo diretor de Cidade Baixa. E tem 3 irmãos. Um dá vazão, e um deles segura, retém. E é aquele que tu fala assim, esse aí vai dar ruim. Esse aí que tá segurando, aí tu já começa, ele vai estuprar ela, alguma coisa ele vai fazer, porque não é todo mundo ali colocando os caos, e ele é o único que segura. Tu fala, tu acha que ele é que vai dar ruim a longo prazo, médio e longo prazo. Então eu sugiro, solta porque não guarda. Se não, eu falo sempre, faça o caderninho, porque tem as mais polidas, a gente não tá nesse nível ainda. Talvez nem chegue. Mas as mais polidas, eu falo assim, gente, faz um caderninho do foda-se, ou do vai tomar no cu. Escreve lá, né? Porque tem vezes, ela não fala, mas então escreve, vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu, 80 vezes, 1000 vezes que já precisa. Já que não consegue verbalizar, pelo menos escrevendo, isso tá saindo por algum lugar. Aí vai dando um alívio. Sim. Porque ficar com isso preso é que não rola. E eu acho que por isso que eu agradeço muito ser atriz e ser artista, porque seja um trabalho que eu tô dirigindo, seja um trabalho que eu tô atuando, em geral eu tô em contato com as minhas emoções, com o que eu vivi, com o que me atravessou. E eu preciso trabalhar aquilo, seja eu vou criar um roteiro,
de um documentário para falar sobre a minha experiência de abuso, ou eu vou criar uma personagem que vai me atravessar exatamente em tudo que me doeu naquele relacionamento abusivo que eu tive. Então, eu tenho vazão dessa energia, eu consigo trabalhar. Por isso que eu falo, por mais que eu esteja na estratégia de ganhar dinheiro, que é um momento da minha vida... Que tá tudo ok, e que tá tudo ótimo. Agora é a hora. Eu falo, isso aqui eu não abro mão. É aquele momento que a Fernanda Montenegro fala... Experimenta deixar de ser ator, atriz, artista e vê se você surta. Se você não surtar, segue teu rumo, vai fazer outra coisa. A vida de artista é difícil. Agora, se você surtar, é porque essa é a sua vocação. E eu surtei quando eu não tive. E aí hoje eu falo, não. É algo que eu não é mais uma escolha. Ah, lá atrás eu escolhi ser atriz, artista. Agora é quem eu sou. É como eu lido com o mundo, é como eu lido com as minhas emoções, é meu autoconhecimento, é a maneira como eu me coloco no mundo. Então já não é mais uma questão de escolha, é o que eu sou, é o que me torna única. Então então agora a gente vai ter que ver a vida adulta com os meus sonhos, com o que eu quero e como eu vou fazer esse match entre aquilo que a gente ama e aquilo que nos dá dinheiro. Acho que eu tô nessa fase. Primeiro ganhar dinheiro. Não seja louca. Por favor. Pezinho no chão. Não que faz mal. signo tu é? Virgem. Ah, o pezinho no chão tá explicado. Terra. Sou Capricórnio, eu sei muito bem. Terra! Então, gata, imagina. Você acha que a gente pode... Não, pelo amor... Construção, né? Peraí, onde Sempre. é que eu quero chegar? Então eu tenho que dar 10 passos até lá. Vou medir milimetricamente cada passo. Meu filho, Capricórnio. Ah, é? Dia 15. Eu sou dia 9. Totalmente. Não sei, eu vou ver o ascendente, porque esse ascendente tá meio torto aí. Pode ser que mude. Porque eu vivo sempre no mundo da lua. E sou feliz assim. Ok, né? Mas o capricorniano não é sobre isso. O capricorniano, a gente que é de terra, a gente tem muito assim, a estratégia, o planejamento e execução. Porque eu sou muito da ação. Muito. Eu sou igual. Então, é um podcast? Então tem que ser o podcast. Então não vai ser um podcast com uma salinha, mequetrefe. Não, quero um papel de parede maravilhoso com brilho, quero um lustrão, quero um microfonão dourado. Quero que essa mulher sente e fala... Gente, estou me sentindo num lugar maravilhoso. Estou me sentindo valorizada. É assim que eu me sinto. Eu queria te agradecer. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Não terminamos, ainda tem mais um tempinho, que sorte. Não, mas é realmente é muito bom sentir esse lugar, por exemplo, do convite que você me fez. De falar, eu quero falar sobre você e sobre o que te torna única. Isso me ajuda nesse processo de identidade. É bom perceber que eu tenho um valor e que as pessoas querem me escutar. Inclusive, por isso também que eu resolvi fazer o meu podcast, porque eu falei, eu tenho muita coisa pra dizer. Eu sou novinha. Gata, cadê esse podcast? Cadê? O SexyCast, ele é metade meu, metade do Sexy Canvas, então... Tá, ok. Lá, mas cadê o seu, com a sua característica, com a sua personalidade, com quem você quer trazer, com mulheres que você acha super interessantes, com gente normal. Que gente, né, que você olha assim, eu entrevistei uma... Opa. Nossa. A gente pode ficar aqui ou não? Qualquer coisa a gente sai, tá? Não tem problema. Entrevistei uma ambulante que pra mim foi uma das melhores entrevistas. Pensa numa aula de cidadania. Pensa uma mulher que ganha o seu sustento na rua. Nossa. Vendendo água com cílios postiços, com uma unha postiça desse tamanho... Super na chapinha, felicíssima da vida. Felicíssima da vida, porque a gente sabe quando a pessoa é feliz. Quando a pessoa não é feliz, a gente sabe. Você pode estar sorrindo, mas não brilha o olho. A gente sabe como aquele olho brilha.
felicíssima, vendendo, tá pedindo pizza aqui pro filho, né? Ai, antes que ele me xinga, que vocês outro microfone. Pedindo pizza aqui pro filho, passando a maquininha aqui. Gente. Dá uma olhada. E pegando, colocando aqui, pegando, servindo, dando a cerveja. E gratidão por você ter comprado aqui. Seja muito bem-vindo. Pode ficar aqui no cantinho, tem um lixinho aqui. Tem um guardanapo se você precisar. Eu falei, gente, que mulher é essa? Uhum. A história de vida dela. Pensa na Bibi. Sim. Personagem. Uhum. Marido todo certinho. E deu tudo ruim. Sim. E essa mulher ficou lá. E ela foi ambulante para resgatar esse marido. Senão esse marido voltaria para prisão. Nossa. Pensa. Não, Quanto tem, essa mulher me ensinou? tem muita gente com histórias que Incríveis. inspiram. Mas muito. Que você fala assim, meu Deus. Oi. Como tem ser humano bom nesse mundo, gente. Tem gente muito boa. E a gente que tem a possibilidade de dar voz, a gente tem que dar essa voz. Sim. Porque você sabe mais do que nunca que somos um veículo de uma parte além. Sim. A gente tem um papel nessa mudança, né? Tem. E não tem como. Porque eu sou trabalhadora de um lugar. Sim. Eu ia ter que lidar com quem? Pra eu achar o eu feminino. Com quem não tenho paciência. Como que eu vou evoluir? E como que nós vamos evoluir quem está junto? É. Olha que louco. A hora que eu sentei e começaram a desenhar a espiritualidade, ó, aqui, aqui, aqui. E você tem uma deficiência aqui. Que em outras vidas teve probleminhas. Então, você veio, faça bem feito, para não ter que voltar com isso. E esse foi o teu momento de decisão, por exemplo, de fazer o Andrômeda e escolher esse lugar? Não. Não, foi Não. outro momento. Foi um momento que eu trabalhei muito na pandemia, muito. E eu já tava vindo sem tesão, porque a área médica, ela te suga muito. Eu sou instrumentadora cirúrgica também, então até o meu filho nascer, eu entrava em cirurgia. E tenho uma empresa de material cirúrgico já há 25 anos. E é um mundo que pensa, é um mundo à parte. É um mundo que depois eu te conto, que não dá pra contar aqui. Mas vou te falar que dá pau em muito traficante. Muito. É um quadrilhão. É real que eu tô te falando. É muito real. E nesse lugar, tu falou, não quero. Eu já tava... Burnout. Não. Você luta pra mudar um sistema. Você não consegue mudar esse sistema. Aí você não se rende, você toma pau. Mulher. É um mundo... Predominantemente masculino. Acho que tem eu e mais 2, 3 que eu conheço. É muito ruim esses ambientes. Horríveis. E você vai conversar, você não vê presidente de nenhuma operadora de saúde mulher. Não existe. Não existe. E tem homem que ainda acha que é por questão de capacidade, né? Hoje eu tenho uma equipe... Todos acham. acham. Eles acham que não. Eu tenho uma equipe onde eu olho pro trabalho das mulheres e falo assim, elas não só são mais capacitadas, como elas são mais dedicadas, mais organizadas, mais talentosas, mas eu sempre tenho que colocar um homem para reforçar a opinião que elas já deram. Olha que cansativo. É tão cansativo, isso exige assim um lugar que tu fala... Oi. Tá bom, esse é o mundo, então. 2023, cara. A gente tendo que
provar ainda que nós somos boas. Tendo que remar Mandando- 20 vezes pra chegar no lugar de um cara que remou 10 vezes. Que 10, 5, 2, 3, acho que no máximo, vai. Aí Não. essa hora a injustiça me bate num lugar assim que dá um... Ah, então. Imagina lidar com uma que médico tem um ego. Você não tem noção. Surreal. Ele salva vidas, né? É Deus. Quem é você? Ninguém. E você percebeu que quando tem um médico, todo mundo. Não, doutor. Todo mundo infla o ego desse cara. Não trata ele como um ser normal. É só uma profissão. Só isso. Mas eu fiquei até interessada porque tu falou que chegou num limite. E quando foi o momento em que tu recebeu lá de cima um lugar de... Eu preciso... Foi quando eu peguei e fui fazer design de interiores. Tá. Aí eu fiz porque eu gosto de transformações. Eu gosto muito de transformações. Fui fazer, me dei bem, já vira outra empresa. Falei, gente, mas eu saí de uma empresa. Eu não quero outra empresa. Quando eu vi assim, 12 funcionários. Oi? Falei, não. Aí eu fui ouvindo que essa mulher quer trocar um papel de parede, ela quer mudar um quarto, ela quer mudar um banheiro, ela quer mudar uma casa. Por quê? Porque o casamento tá uma bosta. Porque é o que ela tem, né? Ela tá ali tentando mudar a realidade dela. Às vezes é uma mulher que não trabalha e que vive tentando resolver. Às vezes até tem. Eu atendi tudo. bastante clientes. Todas unânimes. Com o mesmo comportamento. A maioria 2 filhos. Casamento mais de 15 anos. A maioria dos homens codependentes. Isso é importantíssimo frisar. Então deixa essa mulher extremamente sobrecarregada, porque ela tem filho, casa, trabalho e marido. E não tem ela. Cadê ela? Então não vai adiantar mudar papel de parede. Daqui 6 meses o problema vai voltar, vai dar uma felicidade momentânea. Quase que eu falei, eu tô te dando um analgésico, gata. Não falei. Pode pensar. Sim. Eu tô te dando um analgésico. Só pra você não surtar agora, pra te ter um prazo de Um validade. Rivotrilzinho pra você aí dar conta do negócio, tá? Que vamos trocar o papel de parede, felicíssima, troca o piso, felicíssima, tapete. Aí você cria intimidade, porque você tá lá escolhendo várias coisas. Gente, não é sobre isso. E isso é uma coisa que até eu, que não cheguei nesses níveis de 15 anos de casamento e tudo mais, eu me pergunto sempre, quando eu tô numa crise, mas eu tô genuinamente, proativamente numa crise, porque eu sei que ela é uma oportunidade pra mim. Quem sou eu se tira meu marido, se tira a reforma da casa, se tira a mãe dos 2 filhos, se tira a secretária ou o meu cargo? Quem sou eu? Quando tu tira todas essas coisas que são meios pra você ser quem você é, obviamente, Sim. o que sobra da Andrômeda? Ah, cara, a Andrômeda tem um podcast que ela fala e ela escuta histórias de mulheres. Ela tem uma causa, ela tem uma luta. Ela é uma mulher que existe independente de todas essas coisas. Ela existe. E isso é o que eu acho que toda mulher tem que se perguntar. Se tira todas essas coisas e alguém pergunta quem tu é, o que aparece? E eu acho que muitas mulheres ainda estão presas a essas coisas. Muito presas. Vivendo extremamente infeliz. Não tendo relação quase sexual, muito pouco. Ela fica dependente desse cara por não querer ficar sozinha, por ter medo da solidão, e não porque esse cara faz feliz. Então ela vai criando mecanismos para ficar codependentes. Então não dirijo à noite, não dirijo na chuva. E eu convivo com pessoas assim.
Mas muitas. Eu tenho várias tribos. Eu não sou a mulher de uma tribo só. Eu também, meu ascendente é Gêmeos. Então eu adoro, eu falo que eu sou muito camaleoa. Me coloca na esquerda radical, me coloca com a direita, eu vou conversar, vou Lindamente. sentir, vou observar, vou fazer um comentário com relação ao que eu acredito. Mas eu gosto de visitar e ver essa gama de seres humanos diversos que somos. Não é fascinante isso? Gente, é fascinante. Falou, Até pra te dar viciante. toques pra essas amigas que estão falando, eu não dirijo à noite, aí não. Tu fala, minha irmã. Não, aí... É bom que tenham você amigas. Fora da média. Eu sou muito fora do padrão. Porque assim, ninguém separou, eu separei. Então, eu vou viajar com meu filho, com essa turma, que é uma turma super grande. Então, vou eu e o meu filho. Então, eu vou para uma festa, se eu não tô a fim de levar um belisco, eu vou sozinha, vou dirigindo sozinha, volto dirigindo sozinha. Aí, às vezes, eles, assim, vem todo mundo para São Caetano, a gente tá em São Paulo, vai para São Caetano. Aí vem no meu carro, a gente te pega e tal. Não, direito, vou sozinho, porque... Gosto de, a hora que eu quero ir embora, eu quero ir embora. E se eu quiser ficar até as 5 que eu vou ficar, vocês não vão ficar. Aí eles acham assim, surreal. A mulher surreal que dirige à noite, de madrugada, com vidro aberto. Sim. Som no último, fumando cigarro. Sim. Ela não, Andrômeda, não, olha, ele falou pra todo mundo assim, ai, porque eu tenho uma amiga, você não acredita. Como se fosse um alienígena. É, um ser Gente, olha que Só tá coisa... exercendo a tua liberdade. Não, mas é tão pequeno. Olha que coisa pequena, medíocre. Nós não estamos falando assim, de uma super coisa. Nós estamos falando de dirigir, voltar para casa de madrugada. E ser feliz, rádio ligado. E o assalto? Olha que louca. Não, ela é louca. Pelo amor de Deus, ela é louca. Sim. E dependendo se não é tua amiga ou acontece, fica metade que se inspira e fala, ela é louca, mas como eu queria ser ela. Ou tem a outra metade que ela é louca e guarda do tipo, queria ter a liberdade que ela tem com ela mesma e deve até às vezes dar uma julgadinha de... Nada. Mas... E aí tu vê assim, cara, se você... não se dá essa liberdade, isso não é um problema meu. Eu tô feliz. Muito. Olha, muito. Por isso que eu falo, precisa ter o seu momento. Esse momento precisa existir. De ficar sozinha. Nem que seja assim, 1 dia, 2 dias. Gente, tem que ter. Eu falo pra elas, vocês têm dinheiro, vão pro spa. Fica um final de semana no spa. E não conseguem? Ai, Caso perdido. não, Troca. perdido não. Tô aqui tentando 20 vezes, não vou dar nomes. Mas tô tentando aqui 20 vezes falar pra esse povo. Acorda, Brasil, pelo amor de Deus. Estar sozinha parece amedrontador no início. Mas quando tu começa a experienciar, tu tá num apartamento, pode ser um Airbnb que você alugou, um spa, ou a casa de alguém que emprestou em algum lugar. Você tá ali e você vê a hora que você gosta de tomar o seu café, a hora que você gosta de puxar um livro, ou de repente tu gosta de pensar em nada e ficar olhando, ou tu gosta de dar uma caminhada, escutando música. Que tipo de playlist eu gosto? Nossa, eu gosto muito de romance, eu gosto de livros mais técnicos. Esse tipo de coisa começa a surgir. Eu gosto de comer quando eu tô com muita fome. Não, eu sou uma pessoa que sou regradinha, mesmo sozinha, de 3 em 3 horas eu coloco alguma coisa na boca. Você sabe essas coisas de você mesma? Você tem entendimento do seu ritmo, do que você gosta, de qual música tá no seu Spotify? Ou tu vai deixando a vida te atropelar, os outros te atropelarem, os homens te atropelarem, os filhos te atropelarem, e de repente você é só um patê no meio disso tudo? Que é o que sobra. Olha, não cansa? Não cansa? Fala. Cansa, gata. Eu tô te falando. O negócio é cansativo.
Mas também é foda, porque é difícil encontrar, agora pensando em casamento, encontrar parceiros em outro lugar, que não o lugar normal dos homens, é difícil também. A gente vive 2023, acho que nós avançamos muito com o movimento feminista, mas hoje a gente tá cada vez mais pedindo uma revolução masculina. A gente tá cada vez mais pedindo assim, eu sou uma das defensoras, já briguei com amigas que não conversam mais comigo, porque eu falei, minha irmã, quando o Thiago York faz um clipe falando sobre masculinidade, por mais que ele seja um cara tóxico, que ele já tenha tido relacionamentos tóxicos, ainda assim é um cara levantando uma bandeira pra os homens deixarem de ser tóxicos. E ao que me parece hoje, além da gente se fortalecer como mulheres, o que me interessa é que alguém ensine os homens, que eles se ensinem. Então, qualquer ação que eu veja, o movimento de homens tentando se ajudar pra despertar, eu quero incentivar esses movimentos. Muito! Porque o que eu sinto é que a gente chegou num lugar e que não dá mais pra se relacionar, porque os homens não estão preparados para o nível de capacidade que a gente tem hoje. Não estão mesmo. E não é culpa deles. Eles são vítimas desse sistema. Ninguém ensinou. E essa mulher tomou um viés que não é um viés, para mim, saudável. Eu não enxergo isso como um bom movimento. Sim. Eu não enxergo. Você fala assim, você é feminista? De jeito nenhum. Não sou. Eu defendo a mulher. É uma outra história. Eu acho que sim. Um pé de igualdade entre ambos os sexos, de trabalho, de dividir funções em casa. Por que eu sou obrigada a fazer tudo? Onde está escrito isso? Porque eu sou mulher? Eu tenho que olhar o dever de casa do filho, eu tenho que arrumar a lancheira dele para ir para a escola, o uniforme, dar banho, dar janta. Oi? Eu acho que esse contexto que você está falando, ele vem até de um contexto que entende o feminismo e a feminista tem um preconceito no lugar de as feministas radicais, pelo na axila, desbravadoras, e que a gente sabe que tem um movimento radical, mas foi o movimento feminista que nos fez ter CPF. Foi o movimento feminista que nos fez votar. Não, esse ok. Agora, essa que nós estamos aqui falando de 2023, essa mulher que ela quer tomar o lugar do homem com postura de homem. Ah, não, isso não. E olha as executivas, gente, o índice de burnout é altíssimo. Sim. Lógico, não é dela. É que a gente não pode querer alçar um lugar de poder e fazer do mesmo jeito que os homens fazem. Deixa então ele fazer, gata. Eu acho que se eu já quero ser o dilema. diferente, se eu já quero colocar pra essa mulher que eu vou ouvi-la, se ela tem um filho pequeno e tá na creche e me pedir, olha, eu preciso sair mais cedo porque meu filho tá com febre, você ter uma empatia com essa mulher, porque não tem. Sim. Eu conheço juízas, eu conheço médicas, que muitas discussões, às vezes, em muitas discussões elas falaram, eu tô aqui não porque me deram cotas, eu tô aqui porque eu conquistei. E às vezes eu entendo o lugar dela de, putz, eu sei que o quão difícil foi chegar no lugar que você chegou, que é predominantemente masculino, mas eu acho justo que a gente comece a pensar, a introduzir mulheres, em ter políticas dentro de empresas privadas, que tu não pode ter de 10 cargos de CEOs, de C-levels, tu não pode ter 9 homens e uma mulher, porque não é. Aí vai falar assim, mas é porque eles eram capacitados mesmo. Não é verdade. Não é. É uma questão de espaço. Cultural. É uma questão cultural. E assim, vocês homens que estão escutando, eu vou falar com todo o meu coração e vou tentar ser delicada, e se eu não for, foda-se. Vocês têm uma incapacidade para ver.
Vocês têm... Dizem que os homens não enxergam a mesma quantidade de cores que a gente tem uma capacidade de... E é verdade. E é isso real. acho que é cientificamente comprovado. É comprovado. Então, vocês têm uma miopia com relação a ver a qualidade, o valor e a autoridade de mulheres. Então, quando vocês estão fazendo um julgamento de valor profissional de quem que vai ser esse level e de quem que não vai ser, não é porque existem 8 homens incríveis e só 2 mulheres capacitadas. É por conta da miopia, da cegueira cultural, do recorte que vocês têm, que tá dentro da cabeça de vocês, que impede vocês de verem essas mulheres em cargos altos e capacitadas para gerir empresas, gerir pessoas, gerir processos. Então, existe sim um processo que eu sou super a favor das cotas, seja cotas raciais, sejam cotas de gênero, não importa. Eu acho que existe uma manutenção que a gente precisa fazer sim. Urgente. De pessoas, de mulheres em cargos mais altos, de pessoas negras em cargos mais altos. Eu vi muito... eu vi a olho nu a quantidade de amigos negros que tiveram oportunidade por uma série de programas de cotas. Por a capacidade de eles conseguirem adentrar universidades e se formarem. E terem um nível cultural que fez eles chegarem aonde eles chegaram. E eu sou uma branca... hétero, cis, de classe média. Eu pude ficar 1 ano e meio estudando para passar para um vestibular na universidade pública. Uma pessoa que já ajuda em casa desde os 10, 11 anos, que fica preocupado se a família vai comer porque a mãe tá apanhando do marido, que é o padrasto, e a pessoa tá ali tendo que ocupar um papel que não é, que devia ser só filho, mas de repente não é. Tem que ser o pai da relação. Essa pessoa não teve as mesmas condições, os mesmos privilégios que eu, que você, não sei a tua história, mas... Sim, não teve mesmo. Então, assim, quando uma criança tá pensando em sobreviver, ela não tem tempo de estudar matemática, química, tabela periódica e tudo que é exigido para entrar numa universidade pública. Então, eu acho que é importante que a gente olhe para essas questões e que a gente tenha consciência de classe, consciência de gênero, se situem no mundo, sabe? Tá gente que tá muito atrasado. Esse lugar que eu vejo de muitas pessoas falando muito feministas, eu falo assim, toma cuidado, saiba diferenciar como você fez. O movimento feminista é um movimento importante e muitos homens se beneficiam de mulheres que tacam pau nas feministas porque eles querem que as coisas continuem iguais. Eles querem manter a manutenção do poder deles. Então, pra eles é importante que a gente fique se degladiando. Claro! Pra eles, quando elas estão brigando entre Deixa si... as loucas lá, bem. E a gente vai nadando aqui de braçada. Porque não somos unidas. Infelizmente, eu brigo nesse programa o tempo inteiro por menos posts. Ai, juntas somos mais fortes, juntas venceremos, em prol da ação. Qual foi a ação que você fez para ajudar essa mulher? Ou qualquer mulher que seja. Uma desconhecida. Qual é a ação? Porque o post no Instagram, gente, é surreal. É assim, eu nunca vi tanta... Juntas somos... Vai a merda! Eu fui num evento aí, me pediram pra palestrar, eu falei, já vai dar ruim. Eu falei, então alguém tá ouvindo? Todo mundo, ó, celular. Eu falei, olha a falta de educação. Um lugar é só de mulheres. Então assim, se você já não tem educação comigo... que tô aqui, que sou uma convidada, que vim falar sobre mulheres, apoiando mulheres, de fato, dando a mão aqui, vamos, ação, né? Como é que vocês vão ser com a amiga que vocês acham que é chata e tem problema? Você acha que você vai ouvir? Ai, não vi sua mensagem. Ai, quanto tempo faz que você não liga pra uma amiga pra saber se tá tudo bem? Porque pela voz a gente sabe... Puta, minha amiga não tá bem. Oi, tudo bem? Você vai saber se sua amiga há muito tempo, você não vai saber se ela tá bem ou não? Ela pode não estar passando uma mensagem pra você. Mas ela pode estar precisando de você. Então, 2 minutos pra ligar pra uma amiga por dia vai matar? Como é que você tá? É só isso. Tá tudo bem?
Ah, tá tudo bem. E se ainda você der uma forçadinha, você vai ver que não vai tá bem. Tô aqui. Às vezes a mulher só precisa de um estou aqui. Puta, ela se preocupou comigo. Puta, eu tô... Meu, eu sei que eu posso contar com ela. Porque ela me ligou. É uma ligação, cara. Que às vezes uma ligação faz uma diferença na vida Que eu acho dessa que é isso mulher. que a gente fala de rede de suporte. E isso é uma coisa... Não tem. Porque tá todo mundo no Instagram, perdendo tempo, respondendo lá 20 coisas. Puta, que coisa chata. E eu sinto que muitas dessas mulheres que a gente falou, que vivem essa vida que é ou é o marido, ou é os filhos, ou tá trabalhando, ou nanã. A minha mãe foi assim, e foi muito dolorido o dia que eu falei isso pra ela, mas eu falei com raiva, mas eu também tinha um chamado à aventura, que eu disse, você nunca traiu meu pai porque você não tem vida social. Minha mãe não tem amigos. A relação dela foi minando a vida social dela, e até hoje, assim, me dói de falar, mas ela falava que eles saíam juntos pra tomar uma cerveja quando eles estavam namorando. Aí eles casaram, e ela lembra do primeiro dia que ele falou que ia sair e que não ia levar ela, e que mulher casada não saía pra beber. E desde então foram 35 anos de abafamento, de a minha mãe perder uma vida social. E eu vi esse desmoronamento de um ser humano. Porque quando tu perde a referência de outras mulheres em volta de ti... Você fica nua. Tu vai minguando, sabe? Tu vai ficando pequena e tu vai perdendo. Hoje, depois de algumas relações e de eu ter percebido certas relações que eram abusivas, às vezes eu sendo abusadora, às vezes eu sendo abusada, hoje eu tenho uma rede de suporte, sabe? Eu construí amigos, terapeuta, pessoas que estão assim comigo. Tô te acompanhando, tô te vendo, tô te dando feedback em tempo real das escolhas que tu tá fazendo. E você tá fazendo mesmo? Não tanto. Não, mentira, eu acho que eu sou dura comigo. Posso falar? Essa é a hora da crise, mas eu vou falar... Eu acho que eu cuido bastante. Porque se eu não cuidasse tanto, meus amigos não seriam tão presentes. Eu cuido sim. Tem uma amiga que se separou, eu tô todo o tempo olhando até pra falar, tá um pouco surtada, mas tô, tipo, surta, é sobre isso. O amigo tô acompanhando o processo, tô sempre perguntando. Eu tenho uma relação ativa de proximidade. Eu acho que eu sou dura, às vezes, comigo nesse processo de não estar dando tanto, porque eu também não sou terapeuta das pessoas. Não. Não é sobre isso, Não é não vou sobre resolver isso. a vida das pessoas, não. Mas eu cuido. E É eu me sobre- sinto cuidada. Tem um ombrinho, se precisar. É o eu tô aqui. Tá? É só isso. É tão simples. Eu tô aqui. Precisa? Tô aqui. Não há dúvidas de que eu tenho 4 amigos e amigas, né? Que eles sabem. É tipo, tá ruim, o que tá ruim? É abraço, é força, é dinheiro, é viagem. O que você precisa? Eu tô aqui também pra sentir, porque quando eu precisei, quando eu preciso, eles estão. Então acho que rede de suporte, tu cuidar das pessoas que vão cuidar de ti, pessoas... Vira uma troca. É automático. Se você cultiva, ela vira uma troca. E eu acho que é eu acho não, eu tenho certeza. Mulheres que são muito young, durante toda uma vida, eu não sei como foi pra ti, mas durante toda uma vida eu precisei muito da validação masculina. Eu me aproximava, chegava num lugar, tinham 5 mulheres conversando, 5 homens conversando, querendo ou não eu ia pra rodinha dos homens. E durante muito tempo, dos meus 20 aos 30 anos, eu percebi que toda a minha rede de suporte era masculina. Aí depois eu passei por um processo que é entender que toda a minha rede de suporte queria me comer em alguma instância. E que isso era um problema. Que isso não era uma rede de suporte. Tinha um lugar ali. E aí eu comecei... Engraçado que foi recentemente com a terapia, com o relacionamento que eu vivo, que eu comecei a entender que eu precisava me juntar com as minhas irmãs. Se entrar, tem 5 mulheres conversando, 5 caras, sai da roda dos caras e vai te juntar com elas.
Porque existe um processo de doutrinação, de visão de mundo, que quando tu tá perto dos homens, tu vai assimilando uma pequena ação. Tu vai assimilando um lugar secundário. Quando tu te junta com mulheres, a gente consegue ficar juntas nesse processo de identificar na realidade coisas que, mana, ei, tô sentindo falta de te ver. Por que você falou aquilo aquela hora? Nada a ver o que o cara... O cara tava falando uma coisa nada a ver e tu concordou com ele. Não tem que rir quando um cara fala uma parada dessas, meio misógino. Sabe? Então, quando tu começa a te juntar com as tuas irmãs, tu começa... Eu, pelo menos, passei por esse processo. E é um processo recente de... Eu não quero conversar mais com os homens. Eu cansei de conversar com os homens. Agora eu quero me juntar com as minhas irmãs. Eu quero me relacionar com as minhas, pra gente conversar sobre coisas que nós sabemos que vivemos. Então, acho que... Só a gente vai saber. Só uma mulher com a outra mulher vai saber. É. Não adianta, você falou, eu vi o parto da minha amiga, que momento. Não dá pra você falar isso com o homem. Ele não vai ter o mesmo olhar. Por mais sensível que ele seja, aquele momento que você viveu com ela é muito sublime. Então, não que ele não consiga chegar, mas é uma coisa que é de mulher para mulher, porque só a mulher da vida. Sim. Então, não adianta falar para ele, ele não vai... Ele pode entender, né, supostamente, mas você vivenciou o processo junto com outra mulher. Sim. Então, isso é de mulher para mulher. Por isso E a que coisa não é... mais maravilhosa que é essa, putz, tem coisa mais... A hora que você lembrar, você vai falar assim, meu... Único. Não é único, é surreal. Você vê o ser nascendo e fala, oi, tem mais uma pessoa aqui agora. Sim. É muito... E por isso que a rede de suporte, ela tem que... Se você é mulher, você tem que ter uma rede de suporte também feminina. Porque muitas vezes eu recebi conselhos de uma rede de suporte masculina que eram conselhos enviesados, eram conselhos que não percebiam a violência que eu estava vivendo naquele momento, davam, às vezes, voz para o lado do homem, para o parceiro. E aí, depois de um tempo que eu fui entender que, não, precisava ter me aconselhado com mulheres, precisava ter escutado a experiência de mulheres que já tinham passado pela mesma situação que eu estava passando. E isso é um valor que é imensurável. Tu poder trocar com irmãs e elas poderem... Anos de terapia, te garanto. Economizou anos de terapia. É. Porque ela já sentiu o que você sentiu. Ela vai saber identificar. Ela vai ir lá, ó. É aqui, ó. É nesse local aqui que vai doer. Ela vai te dar o direcionamento. Sim. Eu passei, assim, óbvio, nenhum processo é igual. Só que tem coisas semelhantes. Então, término de um casamento. Vai ser término de um casamento pra todo mundo. Terminou o casamento, terminou. Seja por N motivos, porque traiu, porque não traiu, terminou, acabou o amor, tesão já foi. Acabou, não tem mais. Então, término não vai ser sempre término. Por circunstâncias diferentes. Porém, vai ser término. Então, assim, eu terminei um relacionamento. A hora que uma mulher me procurar, acabei de sair de um relacionamento. Vem cá, cara. Eu sei o que vai doer. Eu sei onde vai pegar. Ó, cuida disso, cuida daquilo. Não pira nesse momento. Toma cuidado. Isso aqui. Você já dá é meio caminho andado. Olha a ajuda. Olha a contribuição. Como ela é rica. Sim. Isso muda o mundo, tá? A gente acha que é pouco. Que pouco! Isso é muito! Você ajudar mulheres. Gente, não tem preço. Nós só vamos mudar esse país. Ou nós só vamos mudar o mundo. Primeiro, vamos mudar o país, tá ótimo. Já conseguimos mudar o país. Já é um bom rumo. Temos uma boa expectativa que a gente é otimista. A gente é ambiciosa, né? Sempre. A gente mudando esse país, de uma mulher olhar pra outra e falar, vem. Vamos juntas. Olha,
Se uma, você faz por uma, eu vou fazer por outra, e aquela vai fazendo. Que utopia? Utopia o caralho! É super factível. Não tô falando uma coisa que você, é surreal isso. Óbvio que não. Tô falando de uma mulher ajudar outra mulher. É muito? Não é. Não é. A gente só tem que fazer conexões. Se a gente não se propor a isso, a gente que ainda tem uma espiritualidade, o preço é alto, amiga. Acredite. Porque lá em cima eles falam, você sabia. Você sabia e não fez nada. E aqui também tem sinais. Muitos sinais. Como? Muitos. A gente tem muitos sinais. Muitos. Ontem a tua moça, ela falou, da tua assessoria, ela não vai poder vir, tal. E eu falei assim, ela vai vir. Você acha que a espiritualidade não prepara? Você acha que não preparou esse nosso papo? Sim. Claro! Senão você não teria vindo. Sim. E alguma coisa nós agregamos uma para outra. Sim. Que você vai levar para algum lugar e eu vou levar para outro. E vai. Isso vai. Cadê o seu podcast, gata? É sobre isso. Sim. É sobre isso. Não pensa que é outra coisa. Tá, eu vou receber esse conselho. Olha com carinho. Olha. Eu escuto de uma mulher como você, eu escuto. Não consulte seus astros. Não precisa todo mundo descer, não, que eu Não. Por favor, Laroyer, aí, hein? Não vem, não. Sim. E você tem muito mais ferramentas. Sim. E vai ser realizador. Depois você vai me contar. Você vai me contar. A parte boa a gente conta. Andrônia, você não acredita. Aconteceu isso. Você cresce a todo momento. É porque você abriu um espaço, né? Quando tu fala assim, não precisa fazer muito. Olha o que tu fez. Tu montou tudo, que isso já é muito. Todo o podcast, tudo que tu criou aqui. Mas aí tu abriu essa cadeira e esse espaço vazio e esse microfone. E quando precisa, tem mais um. E aí você fala, eu tô aqui pra escutar. E só de tu criar isso, tu já tá criando um espaço de poder. Que é, eu agora coloco você de casa pra escutar essas pessoas que eu considero que são importantes. Que vai ter um conteúdo relevante, que vai te mostrar uma fragilidade que você também tem e que você pode acessar. E que às vezes é preciso acessar em algum momento, porque ela precisa sair. E às vezes não tá dando vazão pra isso. Deixa isso sair. Eu falo pra todo mundo, sentou, deixa sair. Tem roteiro? Zero. Perguntei pra ele, tá gravando? Tá. Fizemos roteiro? Nenhum. Porque eu tô falando com alguém que é real. Que vai me contar da sua vida real. Não precisa fazer. Procura na internet, no Google. Pra quê? E não é um recorte, né, do meu melhor. Porque às vezes a gente olha o Instagram e fala assim, isso é um recorte dos melhores momentos que você escolheu compartilhar. Mas a vida, o que tu vive no dia a dia, a mazela que cada uma passa, onde que aperta ali o sapato, onde que o calo dói, gata. E aí tu fala assim, a vida... É isso, é a vida como ela é. Nelson Rodrigues, amor. É a vida como ela é. Sim. E aí eu falo... Sem filtro. Sim. Sem filtro. Porque eu não quero alguém aqui com filtro.
Não é sobre isso. Sim. Não é. Por isso que tem lugar para ambulante, tem lugar para mulher de 80 anos que tá fazendo uma transição de carreira, tem lugar para um casal homoafetivo, que agora eu não posso mais falar gay, porque eles... Você é gay? Não, Andrômeda falou homoafetivo. Eu achei tão lindo, falei, gente, é lindo mesmo, é homoafetivo. Sim. Para um negro gay, pai solo, ainda tem uma instituição de crianças aidéticas. Você vai direto pro céu, né? Não, sem parada. Sim. Sem parada. E eu acho até horroroso, gente, que talvez em casa a pessoa assim, ai, que mimimi, não pode mais falar gay, você viu, fulana, que não pode mais falar gay, que agora é homoafetivo. Eu falo, meu amor, por que? Se a pessoa que tu tá falando e ela te pediu pra não falar isso, por que tu não pode mudar? Que lugar é esse? Que espaço de poder é esse engessado que você vive, que você não pode falar, cara, agora é LGBTQI+, não sei quando mais. Cara, é mimimi. Cara, é o espaço de dor das pessoas. Não sei se é preto, não sei se é negro. Cara, pergunta. Como ele quer ser chamado? Como ele quer ser chamado? Tão simples. É ele, é ela. Como você quer ser chamado? Pode abrir teu coração. Porque se tu tá na dúvida se chama de negro ou preta, porque provavelmente tu vive numa bolha branca. Porque se tu tivesse um melhor amigo ou uma melhor amiga preta, ela já teria te corrigido 2, 3 vezes, tu teria recebido numa boa e tu não teria essa discussão. Se tu tá com essa discussão é porque provavelmente tua bolha é predominantemente branca. Então se tu tá nesse lugar, se tu não tá buscando te relacionar com pessoas para além de prestadores de serviços negros, tu não tem um melhor amigo, um conhecido, não convive. Nada, ninguém? Tem alguma coisa, tá com problema. Errado, entendeu? Tá errado. Eu também acho, gente, se não tem um amigo negro, desculpa. Quando eu vi, por exemplo, essa foto dessa indígena, eu falei, caralho, me lembrei da Caiçara, uma atriz maravilhosa, tá no Cidade Invisível agora. Inclusive, posso fazer o contato pra você entrevistar ela. Eu tenho um projeto que se chama Vivências, que é com relação aos povos indígenas, que é com relação a como a gente aproximar essa bolha branca de questões indígenas que a gente vive. E não é mimimi, não é... Não, gente. Tem um processo histórico aconteceu. A gente dizimou esses povos. E eles têm uma cosmovisão que pode te ajudar muito a cuidar da tua vida, a cuidar das tuas relações, a se relacionar diferente com o mundo e com as pessoas. São pessoas que a gente tem que aprender com a visão de mundo delas. Só que você, desde a escola que você aprendeu, que eles são os primitivos, que eles são os selvagens. E alguma coisa lá falou, eles são primitivos e selvagens, eu sou o branco civilizado. Que roubei tudo. Olha que ótimo. E aí é isso, você foi criado, bateram nessa tecla umas 20 vezes e você olha e fala, eu fui essa pessoa. Eu tava no meio de 9 etnias indígenas, com toda a minha árvore genealógica inglesa, com essa minha pompa, com a soberba, de falando, mas eu me sinto mais civilizada que eles, pra mim mesma. E falando, calma, Aline, calma, que isso tu foi vítima de um processo colonizador e agora a gente precisa descolonizar as nossas mentes, olhar pra esses povos como eles são mestres, professores, que tem muito a ensinar o homem branco que tá fudendo o planeta, que tá fudendo esse sistema capitalista, que tá destruindo, dizimando, sem limites. Então, assim... Sem limites, por ganância pura. Exatamente. Então, assim, vamos cuidar, vamos olhar, porque a gente tá com um monte de coisa na cabeça que tá errada. É uma desconstrução, gata, o tempo inteiro. Porque, olha... E o mínimo que eu espero, tu pode até ser racista. Agora, o que eu espero é que tu esteja em processo de... Evolução, que tu fale assim, puta, cara, eu tive várias coisas que é racista e eu tô melhorando. Recentemente eu descobri várias coisas que eu tava fazendo errado. E o que eu faço? Ai, que saco, agora eu tenho que mudar. Não, eu falo, baixo a minha cabeça, peço desculpas e mudo. É isso que eu quero. Teve aquele lance, aquela polêmica do BBB de passou a mão, não passou, a Globo foi muito dura com aqueles homens. A polêmica lá da importunação sexual que é crime.
Com todas as discussões, com todas as coisas que as pessoas foram pra todos os lugares, o que eu pensava era, deixa eu olhar pra postura dessa pessoa. Falando o que ela tá falando. Tá com postura de mimimi, agora não pode nada? Ou tá com uma postura de, cara, realmente importunação sexual é uma coisa séria, crime. Ah, nessa situação específica eu tenho esse, mas tu vê na postura da pessoa quando ela tá em prol da própria mudança, da própria evolução, do próprio entendimento das mudanças sociais que a gente tá vivendo. E tu vê a postura da pessoa falando, eu não. E tu fala, cara, não, quero no mínimo seres humanos a fim de serem melhores. Só me mostra isso, que tu pode vir com todos os defeitos da tua bolha social. Mas eu só quero ter noção que tu tem consciência de que tu tá num processo. No mínimo, consciência. No mínimo. Que o processo a gente já sabe que pra esse tipo de pessoa vai ser muito mais longo. Então, assim, demanda paciência também. Então, vamos ter paciência, porque todo mundo está no aprendizado. Alguém está mais avançado, outros não. Por opção também. Não podemos passar pano, porque você tem a opção de querer evoluir. Você tem a opção de não querer. Então, não dá pra dizer... né? Ai, não, porque ele não tem informação. Tem informação pra cacete. Não quer evoluir, não. Quer evoluir. Tudo bem, então assim. Só que eu tenho o direito de não querer conviver. Estamos em 2023, aí tem um pai e uma mãe que tem um filho gay, e aí eles sofrem com aquilo, excluem o filho, aí fodem o psicológico do filho gay de não aceitação. Aí tem gente que fala assim, mas eles estão sofrendo também, porque eles não queriam que isso estivesse acontecendo. E alguém quer? Hoje eu quero acordar e ter um filho gay. Gente... A gente tá no mundo... Aceitação. Exato, e a gente tá num mundo em que um dia... ter um filho gay ou não ter um filho gay não vai ser mais uma questão. Vai ser uma questão... É o mundo como ele tá acontecendo. Liberdade. A quantidade de homem hétero, casado, enrustido é absurda. A quantidade de homens que eu olho e vejo uma masculinidade pegando todo mundo. Mas no fundo, o desejo dele é por um homem... é enorme. É o que eu mais vejo, Andrômeda. Eu só falo assim, ai meu Deus, lá vem o hétero tóxico que no fundo só quer... ser gay, mas ele não tem... Ele foi tão castrado. Eu tenho dó. Dó é um termo horrível, pelo amor de Deus, não é isso. Eu tenho... Ai, como que a gente fala? Porque dó é uma coisa muito horrível, né? De se falar, eu tenho dó daquela pessoa. Olha que coisa mais... Ai, eu sei, mas eu tenho pena. É pena, vai. Vamos colocar... Porque ele também não consegue. Exato. E esses pais que não aceitam, eles também não conseguem. E a questão é... A minha mãe passou por isso o pai e ela... morre, ou a mãe morre, pode ver. Eles saem rapidinho do armário. Sim. Porque parece assim, o meu castrador foi. Sim. Agora eu posso ser eu. Sim, mas aí as sequelas que essa pessoa ficou de ter passado tantos anos achando que o desejo sexual que ela tinha era pecado ou era ruim... A sequela disso é muitos anos de terapia para conseguir a pessoa ver valor em si mesma. E se amar. E se amar. Então, na dúvida, o amor é o caminho. Mas eu não aceito, para mim é difícil, eu sou de uma geração antiga. Olha, a minha mãe descobriu que a minha irmã era homossexual, teve um processo horroroso lá em casa, mas ela evoluiu. Ela se deu conta de que no final das contas, ela era... Porque todo pai e a mãe querem proteger o filho. E então eles falam, vou te proteger do mundo, tu não pode ser isso, porque o mundo odeia isso. E de repente, quando percebe, eles são os causadores da dor que eles não querem que o filho passe. E é essa hora que entra a grande contradição humana, que é pra proteger o teu filho, você se torna o principal algoz dele. E o que você tem que fazer é ser suporte da aceitação. Você tem que dar amor. Você tem que dizer, o mundo é assim, meu filho. Mas eu tô aqui do teu lado, independente do que você escolher ser, independente de qualquer coisa, eu sou teu pai, eu sou tua mãe, e o que tu precisar de mim, eu estou aqui. E eu acho que isso é o que o ser humano... conforto. É o que o ser humano precisa. A gente volta na história da amiga. Liga pra amiga e pergunta se ela tá bem. Só fala que você tá aqui. É o suporte. Precisa. É a rede de apoio. Exatamente. Nosso tempo já estourou, gata. Faz um tempão.
Ele já veio umas 80 vezes ali. Mas o papo 3 tava horas e ótimo. meia. Depois de 4 horas e meia, outro convidado, coitado. O da hipnoterapia deve estar roncando, uma hora dessa. Por isso ele tá vivo ainda. Carlos tá vivo, gato. Andrômeda, muito obrigada pelo convite. E obrigada Eu que por agradeço, gata. ter me dado esse espaço de poder pra poder exercer aquilo que eu sou única. Única. Única é sobre você. Não é sobre mais ninguém. Sim. Agora você vai escolher uma mulher que te representa. Tem várias. Ai, meu Deus. Nossa, Marielle, que coisa mais maravilhosa. Cara, sinceramente... Ela, muito bem. Que feliz. Tira a Robertinha. Ai, Dali. Olha que coisa linda. Depois eu vou te mandar uma dessa. maravilhosa. Maravilhosa. Olha que foto. Sim. Ela me representa porque eu tenho uma busca muito importante nesse lugar que eles estão, nessa cosmovisão. E eu não sei, ela tem... Qual é o nome dela? Vamos achar depois. Esqueci. São 2 nomes bem compridos. Eu queria Eu saber vou pegar a aqui e etnia vou dela, te dar. Eu vou te passar. porque é isso que me interessa. Eu conheço a Hebe, eu conheço a Dercy, conheço a Marielle, mas aí eu falo, tem um lugar aqui que não é sobre quem elas são no mundo branco, mas é uma outra coisa que tá aqui, que eu tô tentando resgatar e acho que nós, mulheres brancas, homens brancos, a gente precisa resgatar. Urgente, inclusive. Eu sei bem o que é. Tira a Roberta, passa a Roberta pra cá. Olha como essa mulher era linda, Jesus. Maravilhoso. Pelo amor de Deus, que inveja. Inveja mesmo, viu, bem? Fica tranquilo que eu assumo a inveja. Eu não tenho medo de falar, Não, inveja, bem. Branca, preta, amarela, cor de rosa, qual for. A gente assume. A gente tem, Brasil. Todo mundo tem inveja. Vamos parar com essa história que não existe inveja. Existe, tá tudo bem. Dá pra lidar com isso. E pra isso tem os métodos que depois vocês vão procurar. André. Que é inveja. Olha aqui. Agora lembramos de você. Agora. Não queira ser aqui, o principal. Você não é o protagonista. Não, desculpa, só que hoje não, amor. Desculpa, tá? Beijinho no ombro pra você. Amor, só que hoje não. Não é sobre você. Sim. Sobre a mulher que está com você, meu bem. Sim. Que tem conteúdo. De 3 horas e meia, que eu não sei quanto tempo a gente Nem tá aqui. sei, já fodeu tudo, tudo bem. Depois a gente vê o que faz. Ó, desculpa pro povo e vai. Obrigada. Não, obrigada a você. Sempre muito bem-vinda. Obrigada, pessoal, Portas que tá nos abertas. assistindo.